Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thiago e sejam todos muito bem-vindos ao canal Tangram. Esse é o segundo vídeo aqui do canal Tangram e nele nós vamos conversar sobre o planejamento de aulas remotas diante do cenário que nós estamos vivendo. Vamos lá? A docência nunca foi algo fácil, não é mesmo? Entretanto, hoje nós estamos vivendo algo que jamais imaginávamos viver. E nesse sentido, eu converso hoje com vocês sobre como nós professores podemos lidar com essa situação para tentar minimizar os impactos que a pandemia vem causando em nossa sociedade. Com o tema Planejando Aulas Remotas, essa conversa vem ao encontro disso, de estabelecer uma conexão entre algumas possibilidades do que o professor, ou caso nós professores, podemos fazer para lidar com essa situação. Eu fiquei pouco tempo trabalhando na educação básica, foram apenas 2 anos, né? Mas eu sempre gosto de relembrar das coisas que eu vivenciei na escola e a diversidade com que ela é formada. E eu levo isso sempre para os meus alunos da graduação. Quando trabalho com as componentes curriculares de estágio, nós vamos trabalhando aquela parte inicial, né, construindo os planos de trabalho, né, construindo o planejamento de aula, e eu sempre faço com que eles pensem em 3 questionamentos que norteiam a construção dos planos de aula, que são esses: o que ensinar, para quem ensinar e como ensinar. O que ensinar é a parte do conteúdo. Dentro da matemática, são as frações, as funções, conjuntos numéricos, certo? Para quem ensinar é a definição do público, né? Ou seja, identificar as particularidades dos alunos que vão receber, né, aquela aula. Ou seja, conhecer as condições do aluno, né, as questões de acesso que ele tem, né, a informação do próprio contexto que possa ajudar a delinear o próprio desenvolvimento da aula. No momento que eu penso, né, sobre o público que eu tenho que atender pelo meio das aulas remotas, eu tenho que também pensar que nós vivemos num mundo altamente tecnológico, certo? As tecnologias, elas se diversificam a todo instante, né? E nós fazemos parte de uma sociedade que quer cada vez mais ter tecnologias disponíveis para utilizar, certo? São vários lançamentos de celulares, computadores, né? E nós queremos nos manter atuais, entre aspas, né? Em relação ao uso dessas tecnologias, né, em ter acesso a essas tecnologias. Então, nós temos uma sedução muito grande, né, por querermos cada vez mais tecnologias avançadas, né, com recursos diferenciados, e a gente, às vezes, peca em não se dar conta, né, em não nos darmos conta de perceber que existem muitas e muitas pessoas que não têm acesso a isso, certo? Então, parece-nos que a internet é algo extremamente comum, mas se a gente parar para pensar, né, muitas pessoas ainda não têm acesso a isso. E o IBGE traz isso em dados, né, estatísticas, revelando em 2018, o estudo de 2018, né, que cerca de 45,9 milhões de brasileiros ainda não tinham acesso à internet. Isso é uma parcela muito grande da sociedade brasileira sem acesso a esse recurso, né? E parece que é algo tão comum, né, que nós não nos damos conta, às vezes, de que muitas e muitas pessoas não têm acesso à internet. É um dado de 2018, entretanto, pensando no nosso contexto histórico, social, né, econômico, político, né, me parece que esses dados não mudaram muito, né, não avançamos em relação a isso, né, e na diminuição de pessoas que não têm acesso, né, porque não, até então, de 2018 para cá, eu não reparei em grandes políticas públicas que pudessem dar conta de atender essas pessoas, né, de uma forma satisfatória. E dentre essas 45,9 milhões de brasileiros sem acesso, né, esse número corresponde a 25,3% da população com 10 anos ou mais, certo? Que é uma população que nós atendemos diretamente, né, principalmente nós, professores de matemática, que trabalhamos o 6º ou 9º ano do ensino médio, né, é uma população que nós atendemos de uma forma mais efetiva, né, ou seja, são alunos que estão nessa faixa etária, né, e que representam uma camada muito grande na nossa sociedade brasileira. Então, quando nós elaboramos alguma atividade, né, nós temos que pensar que nós vivemos num contexto tecnológico, né, nós temos alguns recursos tecnológicos, outras pessoas têm outros recursos tecnológicos, e algumas pessoas não têm nenhum recurso tecnológico, no caso digital especificamente, né, e não tem, e quando eu falo recurso digital aqui nesse caso específico, né, a questão própria do acesso à internet, que parece ser algo tão comum,
mas que muita gente ainda no Brasil não tem acesso. Então, nós temos que pensar sobre isso, né? Outro dado que o IBGE traz é que, em relação ao percentual de domicílios, né, em que havia utilização da internet entre os anos de 2016 e 2018, né, apenas 79%, praticamente 79%, possuía acesso à internet nas suas casas. Os brasileiros possuem acesso à internet em suas casas. E dentre os motivos revelados, né, e que faziam com que o restante da população não tivesse acesso à internet em casa, elencaram-se 3 motivos. Então, a falta de interesse em acessar, o serviço de internet sendo algo muito caro, né? E também que nenhum morador sabia usar a internet. Então, são elementos que nos fazem pensar o contexto desses alunos, né? Que nós atendemos, principalmente na educação básica da escola pública, né? Que geralmente trabalha com uma camada da sociedade com um pouco menos recursos, né? Do que outras camadas que adentram a rede privada, né, que tem acesso a outras modalidades de ensino também, né, outras estruturas de ensino. Então, a gente tem que pensar exatamente sobre isso, né, é muita gente, né, que ainda não tem acesso à internet, e também as pessoas que têm acesso à internet, dependendo da qualidade, né, que é oferecido o serviço, também não é satisfatório. Corroborando com isso, né, eu trago outro dado do IBGE, que é de 2018, né, que fala sobre a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais. Então, foi identificado que 6,8% da população brasileira, né, ou seja, cerca de 11,3 milhões de pessoas são analfabetas no Brasil. Dados de 2018, né, é importante destacar isso. Mais uma vez, não acompanho, né, não tenho acompanhado, né, programas de alfabetização, né, dessas pessoas de 2018 para cá. Então, acredito que esses números não tenham modificado muito, né, em relação ao que foi pesquisado em 2018. Então, por que é importante pensar sobre isso também, né? De maneira mais efetiva nas séries iniciais do ensino fundamental, muitos alunos ainda não são alfabetizados, né? E quem vai auxiliar esses alunos são os pais responsáveis. Então, nós temos que ter um cuidado, né, em elaborar propostas, né, e recursos, principalmente, né, que dê conta de possíveis pais responsáveis que também não sejam alfabetizados. Então, eu não posso entregar um material impresso e pedir para o pai ler para o aluno porque ele não vai saber ler, né? Ele não sabe ler. Então, eu tenho que pensar em outras formas de elaborar algum material, né? Pensando também se eu vou ter algum pai responsável que vai estar sendo responsável por auxiliar os seus filhos, né? Os seus entes ali, em relação às atividades à distância, né, do que o professor elabora. Então, tem que pensar nesse contexto em relação aos recursos disponíveis, né, a questão das pessoas que vão auxiliar os alunos, certo? Em relação à questão do analfabetismo, né, e de 6º ao 9º ano, ensino médio, isso não é tão preocupante, né, porque os alunos já sabem ler. Então, querendo ou não, isso não é algo que vá gerar muitos problemas, embora gere problemas, né? Porque com certeza, se tivesse o auxílio dos pais, a questão do desenvolvimento das atividades seria muito mais satisfatória, né? Mas eu trago isso em relação principalmente aos alunos do ensino fundamental das séries iniciais, em que a problemática se instaura de uma maneira mais, dramática nesse próprio sentido, né? E também é importante frisar que, dentro da questão de pessoas que são alfabetizadas, né, pessoas com 25 anos de idade ou mais, o IBGE também fez um estudo no ano de 2018, né, divulgado no ano de 2018, e que 33%, praticamente 33% da população possui ensino fundamental incompleto, certo? Então, são pais, alunos, né, são irmãos, são tias, são parentes, né, que têm a ensino fundamental incompleto e que vão estar auxiliando esses alunos, né, na execução das atividades à distância, certo? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso, porque isso tem que ter um apanhado, assim, né, o material que nós vamos elaborar tem que ter esse cuidado para contemplar essas pessoas de uma linguagem mais tranquila, né, que a gente vai discutir daqui a pouco sobre isso. E a questão final, né, ou seja,
dos 3 questionamentos é estabelecer estratégias de ensino, né? A partir do conhecimento dos alunos, né, da definição da temática, eu também tenho que pensar em como que eu vou ensinar esse conteúdo, certo? E aí eu já vou pensar em como, na questão dos instrumentos, né, das ferramentas, e também da questão metodológica de ensino. Então, tem que ter todo esse apanhado. Então, esses 3 questionamentos, né, eu os considero fundamentais quando eu estou elaborando um plano de aula. O que ensinar, para quem ensinar e como ensinar. O engendramento deles é que faz com que o nosso planejamento seja algo coerente, conciso, né? E que a gente consiga dar conta, não só nas aulas à distância, né? Mas também nas aulas presenciais. O planejamento ele precisa ser estruturado nessa conjectura. Diante disso, eu trago também outra questão que eu acho importante a gente discutir, que é a questão da linguagem utilizada. Assim como traz os dados ali do IBGE falando do analfabetismo, né, e da grande quantidade de pessoas que não têm ensino fundamental completo ainda, né, no Brasil, é importante a gente lembrar que as atividades, né, que nós vamos enviar para os alunos, além deles, os próprios aprendizes, outros sujeitos, como os pais, amigos, primos, né, vão estar auxiliando essas pessoas, esses alunos no desenvolvimento das atividades. Então, nós temos que optar por uma linguagem mais usual e menos técnica. Entretanto, né, é importante frisar que a gente não pode correr o risco da perda da cientificidade, né? Nós temos que manter o rigor científico, mas nós temos que suavizar a linguagem, né, para que não seja algo muito técnico, né? Expressando clareza e objetividade, né, na própria exposição das nossas ideias. Então, pensar numa linguagem mais tranquila, né, mais usual, né, algo mais conversado, né, algo mais simples, por se dizer, mantendo, obviamente, né, a nossa cientificidade, que é o que nos caracteriza enquanto formadores, certo? Então, nessa perspectiva, eu apresento algumas ferramentas para o ensino à distância, né? Então, dependendo do contexto do aluno, que é algo que necessariamente tem que ser observado, né, eu posso optar por 2 tipos de ferramentas, as ferramentas síncronas e assíncronas. As ferramentas síncronas são aquelas que acontecem de forma simultânea. Podem ser as trocas de mensagem via WhatsApp, pode ser as lives, né? Algo que os 2 sujeitos estão ali ao mesmo tempo, né, se comunicando. Já as ferramentas assíncronas são aquelas em que não acontece, a comunicação não acontece de forma simultânea. Então, aí, por exemplo, eu posso pegar os fóruns em ambientes virtuais de aprendizagem, né, em que eu deixo uma postagem no fórum, os alunos podem responder quando tiverem tempo ou conexão. Podem ser até as próprias atividades impressas, né? Eu posso entregar as atividades e depois de um tempo o aluno retorna para mim essas atividades. Então, houve uma comunicação, mas essa comunicação não foi ao mesmo tempo, né? Não foi sincronizada, né? E também posso pensar numa mescla desses 2 tipos de ferramentas, né? Tanto eu posso usar ferramentas síncronas como assíncronas, né? De forma imbricada. Nessa perspectiva, eu apresento alguns instrumentos de acesso à informação, né? Nesse primeiro caso, em relação ao meio físico, né? Eu destaco o livro didático, que é um material que está disponível para todos os alunos da educação básica da rede pública, né? E que, se não está disponível, as direções precisam verificar o que aconteceu, porque esse material foi disponível, o PNLD 2020, né? Que foi um edital fantástico, que selecionou obras extremamente valiosas, né? São obras muito boas, que passaram pelo crivo de avaliadores, e que respeitaram as normas do edital, que foi muito bem elaborado, né? Então, é um material riquíssimo, que pode, sim, auxiliar os professores nessas atividades à distância, né? Eu aconselho que utilizem o livro didático, porque é um material que realmente tem uma qualidade fantástica. As apostilas, que podem ser criadas pelos professores, ou pelos grupos de professores, ou pela própria direção, né? Ou pode ser disponibilizado na internet. As atividades impressas, os jornais, revistas, né? Então, são elementos, né? São ferramentas, né? Que a escola possui e que pode disponibilizar para os alunos. E, em alguns casos, os próprios alunos também possuem, né? Então, isso tudo faz parte do levantamento. E também sugiro, né, alguns instrumentos, né, digitais, né, que podem auxiliar nesse processo de elaboração de aulas de forma remota.
Pode ser o WhatsApp, o YouTube, os blogs, os ambientes virtuais de aprendizagem, né, as salas virtuais de aula, as salas de aula virtuais, né, o Facebook, né? Então são diversas e diversas ferramentas, né, que podem serem utilizadas, né, como instrumentos que auxiliem o trabalho do professor nesse momento que estamos vivendo. Algo que precisa chamar a atenção, né, e que nós precisamos ter bastante cuidado, é que as redes sociais, né, algumas delas, por exemplo, elas têm algumas regras de uso, né, e uma dessas regras é a questão da idade indicada para que as pessoas utilizem essas redes, né. Por exemplo, o Instagram e o Facebook, né, a recomendação é que pessoas a partir dos 13 anos de idade, né, é que podem usar essas redes, e o WhatsApp, né, a partir dos 16 anos. Então, se os professores e as direções, né, resolverem utilizar esses instrumentos como forma de propiciar as atividades, né, o desenvolver das atividades para os alunos, é importante que os pais estejam cientes disso, né, que esteja estabelecida uma conversa muito aberta com a comunidade, né, explicando os fins pedagógicos do uso dessas redes sociais, né, para que isso evite problemas, né, para os próprios professores, né, e também para a equipe diretiva, né, porque, querendo ou não, são restrições que os próprios sites, né, as próprias redes sociais definem, né, e que se estabelecem, né, em relação a isso. Então, tem que ter um cuidado, né, e os pais têm que estar cientes também dessas regras de uso dessas redes sociais. Nessa perspectiva, eu destaco, né, que tanto na educação presencial, como nas atividades que vão ser à distância, qualquer atividade, né, aplicada pelos professores precisa ser explicada, né. Nós não podemos enviar atividades para os alunos sem explicar. Se no ensino presencial, no meu ponto de vista, isso é fundamental, né, ou seja, é dizer para o aluno o que aquela atividade está querendo, o que nós queremos, na verdade, com aquela atividade, né, explicar, né, o que está sendo pedido, o que está solicitado, né. Na atividade à distância, isso também é fundamental. Os alunos precisam ser direcionados, né, ao que o professor está solicitando, né. Então não basta apenas indicar o que deve ser feito, tem que ter uma necessidade de direcionamento, de explicação, né, do contexto, de conversar com o aluno mesmo, falando do que trata aquela atividade, né, por que ela é importante, né, ou seja, algo que faça com que o aluno compreenda a necessidade dele estar desenvolvendo aquela atividade, né, dele de se comprometer em resolver aqueles problemas que vão ser propostos, né, e tudo mais. Então, explicar o conteúdo, explicar as atividades, eu considero como sendo algo fundamental em atividades presenciais e mais ainda em atividades que não sejam presenciais, que sejam à distância. E como proposta de aula remota, né, eu elaborei uma possibilidade, né, e quando eu falo em possibilidade, eu gosto muito de frisar que é uma possibilidade, não um modelo, né, porque as salas de aulas, elas são diversas, né? Então, estabelecer um modelo de aula que possa ser aplicado em todas as salas de aula é algo utópico no meu ponto de vista. Então, eu trago uma possibilidade, ou seja, eu criei um cenário, né, em que eu desenvolvi, ou melhor, eu criei um cenário para que eu pudesse desenvolver uma proposta de aula remota, certo? Então, o que ensinar? Eu fiz aqueles 3 questionamentos que eu mostrei para vocês no início do vídeo, né? E eu fui me perguntando isso, né, e elaborando meu plano de aula. Então, o que ensinar? Então, eu pensei no conteúdo de adição de frações. Para quem ensinar? O para quem, né, envolve conhecer um pouco na realidade, né, do contexto do aluno, para que eu possa contemplar eles de acordo com o que vem depois, né, ou seja, como eu vou trabalhar esse conteúdo. Então, são 30 alunos do sexto ano do ensino fundamental, né, e também destaco algumas características que são essenciais na proposta que eu elaborei. 20 alunos possuem acesso ilimitado à internet, né, ou seja, eles conseguiriam fazer qualquer atividade que fosse online. 5 alunos possuem acesso limitado à internet, ou seja, eles conseguiriam fazer em determinado tempo ou determinadas atividades, ou seja, é algo limitado, não é algo ilimitado, então teria que ter um cuidado em relação a isso. E 5 alunos não possuem acesso à internet, né? Então, é algo que tem que ser muito cuidado, né? Porque se 5 alunos não possuem acesso à internet, eu tenho que pensar
que essa realidade, né, vai definir muito do que vai ser feito do meu planejamento de aula. Então, estabelecido o conteúdo, né, conhecendo um pouco da realidade daquele aluno, do contexto em que ele se encontra, eu penso então em como ensinar, certo? Diante do que foi exposto anteriormente, né, eu tenho 25 alunos, alguns com mais acesso à internet, outros com um pouco menos acesso à internet, e também eu tenho 5 alunos que não possuem nenhum acesso à internet. Então, atividades como videoaulas, vídeos disponíveis no YouTube já estariam completamente fora do meu planejamento para evitar qualquer tipo de exclusão, né, dos alunos que não teriam acesso a esse material. Então, o que eu penso, né, em como ensinar nesse cenário que eu criei? A utilização do livro didático, né, e elaboração de material auxiliar, ou seja, um arquivo em PDF, né, e também áudios. Aí eu vou explicar como é que esses áudios seriam disponibilizados, tá? Então, enviado por e-mail aos alunos com acesso ilimitado, e também a disponibilização do material impresso aos alunos sem acesso à internet. Então, nesse caso, né, o conteúdo dos áudios será exposto aos próprios responsáveis que forem buscar as atividades para os alunos. Então, aí que surge também já, né, a questão da própria parceria dos pais, né, com os pais responsáveis e com os próprios professores. Então, eu enviaria o áudio para quem tivesse acesso, e os que não tivessem acesso teria que partir o mesmo conteúdo daquele áudio explicando, então, para os responsáveis que estariam auxiliando os alunos em casa. A definição de horário presencial, né, assegurar a disponibilização de equipamentos de segurança, né, de prevenção, né, no caso, para esclarecimento aos alunos sem acesso à internet. Então, a escola permaneceria aberta, né, o professor estaria lá no horário de trabalho, para receber os responsáveis, no caso, né, para que pudesse tirar dúvidas que fossem surgindo ao longo do desenvolvimento das atividades. Eu penso que exclusivamente a quem não tivesse acesso à internet ou acesso limitado à internet, né, e também a definição de horário pré-estabelecido para esclarecimentos via WhatsApp ou e-mail institucional, né, ou seja, tentar desvincular o WhatsApp pessoal do professor com o e-mail pessoal desse professor, né, no meu caso, né, desvincular o meu WhatsApp, desvincular o meu e-mail, certo? Então, é uma conversa que também eu acho extremamente importante, né, de não envolver a vida pessoal do professor, né, que eu acho isso algo extremamente delicado, porque nós temos uma vida fora da escola, né, e essa vida precisa ser preservada. Então, eu acredito que se tivesse que ser desenvolvido um e-mail institucional, um WhatsApp da escola, né, que pudesse o professor ter acesso enquanto ele estivesse ali no horário de trabalho, certo? E esse e-mail, esse WhatsApp, seria disponibilizado para os alunos com acesso ilimitado, evitando que eles fossem, né, na escola para tirar dúvidas. Então, eu teria um acesso por meio digital, né, pelo meio de comunicação, ou WhatsApp ou e-mail. Gente, uma coisa que eu acho extremamente importante, né, é nós pré-estabelecermos, né, de início, os horários de atendimento, certo? Então, nós temos um horário de trabalho e nós temos que respeitar esse horário. Nós respeitando esse horário, nós podemos cobrar dos pais, dos alunos, que também respeitem esse horário. Se meu horário de trabalho é das 8 ao meio-dia, eu vou trabalhar das 8 ao meio-dia, entendeu? Eu não posso abrir precedentes, né, de estar respondendo a alunos 2, 3, 4 horas da tarde se meu horário de trabalho encerrou ao meio-dia. Se eu começo a responder, né, dando essa entrada, dando essa liberdade, né, eles vão começar a enviar atividades a qualquer horário, né, então a gente sabe que isso acontece, né, então a gente tem que se policiar em relação a isso, porque isso é algo que vai afetando a nossa vida pessoal, né, então a gente tem que tomar cuidado para que isso não afete, né, o nosso desenvolvimento familiar, né, senão daqui a pouco nós estamos em casa e começamos a receber e-mail, atividades, respondendo atividades, né, e tudo mais. Então, por favor, né, pense um pouquinho sobre isso, né, até que ponto nós estamos dispostos também a expor nossa vida pessoal, né, então nós temos que pensar também nas relações de saúde, né, de bem-estar, então nós temos que evidenciar esse horário pré-estabelecido. Então, se eu trabalho das 8 ao meio-dia, a partir do meio-dia não respondo mais nada, certo? Obviamente, tem o horário de planejamento e tudo mais, né? Então, é estabelecer os horários de trabalho realmente, certo? Senão, daqui a pouco a gente está vendo um filme à noite, né? E quando vê, está recebendo um WhatsApp de aluno perguntando coisas, e quando a gente
sem se dar conta de estar respondendo, né? Que é muito comum a gente fazer isso. Então, vamos tentar se policiar em relação a isso para manter essa forma mais sadia, né, de desenvolver essas atividades. Então, a atividade em si, né, o que eu penso, né, em descrever a atividade a ser executada de forma detalhada. Então, a gente precisa ser o mais didático possível, detalhando a atividade, explicando, né, trazendo os exemplos do livro, comentando os exemplos do livro, né, que eu vou fazer com um plano de aula que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, como eu fiz esse detalhamento, né, explicar os conceitos de forma clara e objetiva, certo? A gente não pode menosprezar esses conceitos, né, a gente não pode também ter uma linguagem extremamente formal para eles, só que a gente não pode desvalorizar esses conceitos, né? Porque nós fazemos dentro da escola é ciência também, né? Então nós temos que valorizar os conceitos, né? Nós temos que explicar eles, valorizar eles. E elaborar um material de apoio, né, para o auxílio dos pais, familiares e tutores. É uma coisa nova para todo mundo, gente, né? Nós sabemos que isso é novo, né? Mas eu acho que elaborando um material que possa dar um auxílio aos pais, isso vai se estabelecendo de uma forma mais sadia, né, de poder conversar com esses pais e dizer qual é a proposta da atividade, né, o que nós queremos com aquilo, trazer um contexto sobre o que está sendo proposto, né, então é um conversar mesmo, né, meio que orientando o pai, né, ou os familiares, né, a nos auxiliar nessa proposta. Então agora eu vou trazer para vocês um plano de aula que eu desenvolvi, né, com atividades e com anexo e tudo mais, e que nesse plano de aula eu fiz um esboço, né, de acordo com o que eu trouxe aqui para vocês com esses 3 questionamentos, né. Então eu vou apresentar isso agora para vocês, e eu acho que é interessante, né, pensar que eu elaborei o plano de aula, né, e as atividades. O professor ele não pode se furtar, né, como um professor formador de professores, né, eu tenho sempre que pensar sobre isso, né, tenho sempre que falar sobre isso, que é a ideia de o professor tem que fazer um plano de aula, né, não é só elaborar atividade. Eu tenho que pensar no plano de aula, a partir do meu plano de aula, estabelecendo os objetivos, né, a ideia das habilidades e competências que eu quero trabalhar na proposta, eu elaboro ela, certo? Então vamos partir para o plano de aula. Bom, então o plano de aula que eu elaborei, né, como proposta de atividade, né, para o 6º ano do ensino fundamental, ele trata sobre a questão de frações, né, a adição de frações, e ele está estruturado da seguinte forma. Então eu trago a questão do componente, que é matemática, né, o ano, que é o 6º, a unidade temática, números, objeto de conhecimento, frações, né, dentro da BNCC, que significados, parte, todo, quociente, equivalência, comparação, adição e subtração, cálculo de fração, de número natural, adição e subtração de frações. E a habilidade é F, né, Ensino Fundamental 06, Matemática 10, que trata sobre resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. E o tempo de duração, então, seriam de 2 aulas. No desenvolvimento, o que eu pensei? Em fazer uma abordagem dinâmica do conteúdo por meio do material adaptado que eu criei, né, de disco de frações, fazer a comparação entre distintas frações por meio de disco de frações, resolver problemas sobre adição de frações com o uso do disco de frações, propor problemas sobre adição de frações com o uso do disco e explorar conceitos também do livro didático, certo? Então aqui o professor, do meu ponto de vista, ele tem sempre que ter um plano de aula, né? Ele tem sempre que planejar a sua aula, pensando nessa estratégia, certo? A questão dos materiais, o livro didático, disco de frações, adaptado, né? A tesoura, caderno, lápis, borracha e demais materiais que achar pertinente, certo? Então, eu elaborei 2 materiais, né, um para os alunos, outro para os pais responsáveis, né, e no do material do aluno, eu sempre busquei trazer a questão de uma conversa mesmo com eles, né, como se eu estivesse ali presencialmente, né, conversando com esse aluno. Obviamente, nós não estaremos de forma física, mas pelo menos as palavras, né, acho que elas têm que ser palavras que confortem o aluno, né, e que seduzam ele nessa questão de conversa mesmo, tá? Então eu inicio falando: olá, aluno, né? Olá, hoje iremos continuar trabalhando conteúdo de frações, ou seja, dou indicativo, né, do que a aula vai se tratar, fazendo referência a algo que já foi visto, porque a adição de frações, né, ela vem, de certa forma, depois de conhecer as frações, né? Então tem todo esse trabalho anterior que tem que ser, né, revisitado para que a gente possa continuar avançando na questão do conteúdo, né, do desenvolvimento da aprendizagem do aluno.
Você lembra do que já aprendemos? Ou seja, eu também acho interessante, né, trazer esse diálogo, fazer questionamentos para que o aluno consiga pensar, né, e tentar responder esses questionamentos ao longo do próprio diálogo, certo? Que tal dar uma olhadinha no caderno e relembrar? Ou seja, fazer com que o aluno volte no que já viu lá, né, pegue o caderno, volte algumas páginas lá e tente relembrar o que ele já viu nas aulas passadas. Aí eu digo que para desenvolver essa atividade, você está recebendo material em anexo, né? Eu estou contando um pouco sobre tudo aquilo que eu elaborei para ele, certo? Diante da observação, então, né, vamos fazer algumas atividades, então eu convido eles, né, diante daquilo que eu pedi para ele no início ali, que, por exemplo, assim, ó, com o material em mãos, a primeira atividade é você observar o que há de semelhante e diferente em cada disco, né? Registre no caderno o que você consegue observar, ou seja, para que ele já comece a pegar o material, né, dar uma olhada, tentar entender o que está tratando aquilo ali, verificar as semelhanças, as diferenças, né, entre um disco e outro, né, certo? E aí eu continuo, né, na verdade, falando sobre o desenvolvimento da atividade, né? Então, diante dessa observação, vamos fazer algumas atividades? Eu convido ele a fazer as atividades, né? Se precisar de ajuda, estou aqui no WhatsApp, no e-mail ou na escola, dependendo, né, de cada caso de cada aluno. Não fique com dúvidas. Em cada disco de frações, escreva quanto cada parte representa, né? Do todo, ou seja, como podemos escrever em formato de fração, cada parte compõe os discos. Vou resolver um junto com você, vamos lá? Ou seja, é sempre essa questão do conversar mesmo, certo? Então, no disco abaixo, em quantas partes ele está dividido, né? Então, vou explicando, conversando. Aí tem uma segunda atividade, que eu falo, ó, já do livro, né? Abro, ó, nessa atividade iremos utilizar o nosso livro didático. Abram na página 151 e leia com bastante atenção o exemplo 4. Né? E eu vou trazendo alguns comentários, né, do próprio exemplo, certo? Ou seja, o exemplo está lá no livro, mas eu preciso explicar para aquele aluno o que aquele exemplo está querendo dizer, certo? Então eu trago alguns comentários sobre isso. Então eu vou trazendo isso, vou conversando com o aluno, certo? E eu acho que isso vai auxiliando ele nesse processo. E a terceira atividade, ó, é uma atividade que envolve algo que ele vai ter que elaborar, né, porque ele vai ter que escolher e elaborar e resolver problemas. Ó. Escolha os discos e elabore e resolva problemas da mesma forma como acabamos de resolver, pelo menos dois. Né? Então ele vai ter que ele mesmo buscar e elaborar os problemas e resolver. Aqui é o material adaptado, então anexo, né, os discos de frações, trago vários discos de frações, onde ele vai ter que fazer aquela, né, ideia inicial de comparação, né, de identificar quanto é cada parte do todo, né, e tudo mais. E aí eu trago também a orientação para os pais e os responsáveis, né? A orientação para os pais também segue essa lógica de conversa. Então eu começo dizendo assim, ó, olá pais responsáveis, né? Hoje iremos trabalhar a resolução de problemas envolvendo a soma de frações. Como sabe, estamos vivendo uma fase atípica e precisamos do seu apoio para que as atividades sejam desenvolvidas. O material produzido e disponibilizado para os alunos apresenta toda uma descrição detalhada das atividades a serem desenvolvidas. E para você auxiliar ele nesse processo, disponibilizo aqui algumas informações importantes. E não esqueça, estamos juntos nesse desafio. Eu estarei sempre à disposição, então também falo que eu estarei à disposição, né? Ou virtualmente, ou presencialmente, de acordo com o aluno que estiver sendo atendido, no caso, certo? Aí eu trago uma pequena contextualização, né, do que seria a questão das frações, né? Falo um pouquinho que quando falamos em frações, podemos usar o exemplo da ideia de divisão em partes iguais, né? Se, por exemplo, tivermos uma barra de chocolate, quisermos dividir em 4 pessoas de forma igual, cada pessoa terá um pedaço do mesmo tamanho, né? Essa situação pode ser apresentada por uma fração, que é 1 de 4, né? Ou seja, 1/4. Então isso é interessante trazer um pouco desse contexto, né? Obviamente a gente não vai explicar conceitos aqui, a gente vai trazer essa ideia para tentar envolver os pais também nessa atividade. Como eu falei, os pais do responsáveis, né, dependendo de cada caso, de cada aluno, eles estão responsáveis por alunos do sexto ao nono ano, né, e do ensino médio também, se eu estou no nono do ensino fundamental e do ensino médio também. Então, são alunos que já são alfabetizados. Então, querendo ou não, né, nós temos, diante de tanta problemática, algumas facilidades em relação a isso.
Já os alunos que lá não são alfabetizados, então tem que ter um cuidado ainda maior, né, de preparar esse material com outros recursos e tudo mais. Então, tudo é algo que tem que ser pensado de acordo com a realidade de cada sujeito, tá? Aí eu também falo que os conceitos formais estão no livro didático, entre as páginas 130 e 155, né? E tem essa aula planejada disponível também do material chamado Disco de Frações, que estava lá em anexo e tudo mais. Então, eu vou contando isso, né? Aí eu também defino a data de entrega, que eu acho que os pais é que tem que saber de forma mais precisa a data de entrega das atividades, né? Então aqui, ó, a data até a tal hora, via e-mail, o WhatsApp por foto, né? Ou presencialmente na escola, de novo, relembrando a questão de que depende muito do público que eu estiver atendendo, certo? E também fala que eu estarei à disposição caso eles precisem, certo? Então, esse aqui foi um plano que eu elaborei, né, um plano de aula com as atividades. Eu acho que é importante destacar que faz algum tempo que eu já acho que eu já falei isso para vocês, mas faz algum tempo que eu estou afastado da educação básica, né, estou no ensino superior, mas eu busco sempre trazer essas lembranças que me fazem ter o pé no chão, né, eu acho que isso é extremamente importante para que a gente pense atividades, né, como propostas, que não fujam muito da realidade do que os professores venciam na educação básica. Às vezes nós estamos tão envolvidos com o ensino superior, com uma realidade extremamente diferente, né, e a gente começa a propor coisas que são extremamente difíceis de serem executadas na educação básica, com todas as problemáticas que existem, né, com todos os desafios que a educação, que os professores e alunos, direções, né, enfrentam na escola. Tá? Então, eu tento buscar sempre ser o mais próximo possível, né, embora esteja longe, né, da escola, nesse sentido, de não estar mais como professor da escola, vivenciando os desafios cotidianos do magistério da educação básica, mas eu sempre busco trazer isso o quanto mais próximo possível eu consiga, certo? Então, eu tento pensar sempre nessa questão do próprio contexto. Eu acho que estar como professor de estágio, né, ajuda um pouco isso, porque eu vivencio a escola, obviamente, não na intensidade total, né, mas eu consigo ainda ter essa proximidade com a escola, com o ambiente escolar, que me faz pensar, né, um pouco sobre essa realidade. Então, pessoal, diante de tudo que eu conversei com vocês, né, que eu expus algumas ideias, o meu planejamento de aula, né, a atividade que eu elaborei, eu espero que vocês tenham gostado, né, e que a gente possa, a partir disso, né, estabelecer novas conversas nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Eu sei que é complicado para vocês, professores de educação básica, vivenciar isso, né, dessa forma tão abrupta como aconteceu, mas a ideia é que nós, na universidade, também estamos vivenciando isso, né, e os desafios também são grandes, e aí nós estamos juntos. A ideia é sempre pensar que nós estamos juntos, uns vão sempre apoiar os outros, né, e isso é que faz da profissão professor ser essa profissão tão encantadora, né? Então, é sempre essa questão de troca mesmo, de conversa, de compartilhamento de ideias, e que, com certeza, nós vamos superar esse momento tão delicado que nós estamos vivendo, né? E conversando, nós conseguimos nos aproximar cada vez mais, né? E que essa fase passe logo, eu desejo que passe logo, e enquanto ela não passa, né, nós vamos buscando formas de lidar com ela e vamos superando todos os desafios, sim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seus comentários, tá? Eu acho que o comentário é algo muito importante para dar um feedback do que está acontecendo, né? Se vocês gostaram ou não, né? Eu acho que isso é extremamente importante para que eu possa dar sequência, né, nos vídeos do canal, certo? Em breve teremos novidades também, né? Um curso de extensão online que vai envolver as nossas lives com professores dentro do nosso canal Tangram. Então, abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.